Danilo Melo. Tudo bem, Danilo? Seja bem-vindo ao nosso programa. Nós vamos falar de um assunto que as pessoas falam tanto, mas parece que nem entendem tanto assim, né? E nós estamos aqui com o nutricionista Danilo Melo, que vai falar sobre suplementação de probióticos no esporte. Isso faz algum sentido para você? E qual a diferença? A gente tem que entender primeiro para que serve o probiótico e para que serve os prebióticos e qual a diferença dos dois e onde é que a gente vai encontrá-los. Pronto, perfeito. Os probióticos, eles são os micro-organismos vivos que a gente ingere. Então eles têm no iogurte, no kefir, são basicamente, por exemplo, os lactobacilos, bem comuns. Já os prebióticos são como se fossem os alimentos para aumentar essa proliferação. São fibras solúveis que vão aumentar essa quantidade. Então tem na banana verde, alho, cebola, na aveia. Basicamente, esses prebióticos e probióticos vão ajudar a regular a microbiota intestinal. Então, puxando para o esporte, a microbiota intestinal vai ser muito importante, principalmente para melhorar e otimizar a digestão e a absorção de nutrientes. Aí o que chama atenção, quando a gente fala de probióticos, a boca de todo mundo é o Yakult-C, né? Sim. A boca de todo mundo e nada mais além disso. E é importante a gente chamar a atenção da população, onde é que você vai encontrar, na verdade, esses probióticos, como o nutricionista está falando agora e mostrando a diferença, e quais são os exames que podem mostrar para a gente se nós estamos com eles ou não. Porque com essa história do que pode e do que não pode, muitas vezes as pessoas exageram, ou para menos ou para mais. Tem essa história ou não? Tem sim, tem sim. A microbiota é como se fosse uma comunidade que sempre tem que estar em equilíbrio. Então tem tanto bactérias benéficas quanto as patógenas. E essa descompensação, que é causada principalmente pelo padrão alimentar, excesso de açúcar, de alimentos ultraprocessados, de aditivos químicos, tudo isso vai desregulando a microbiota, vai matando as bactérias benéficas e aumentando a quantidade das patógenas. Isso pode gerar uma desbiose. Então, no caso, são feitos alguns anos para ver como é que está essa compensação, mas, no geral, independente de como está a proporção, só uma alimentação regulada, hidratação adequada, dar uma controlada no padrão alimentar, tudo isso já ajuda bastante a manter essa microbiota estável. Hoje, com tantos alimentos no mercado, que a gente nem sabe o que tem e o que não tem, a gente tem observado que a população tem buscado muito as farmácias. E no momento de você acrescentar, né, na sua alimentação ou até mesmo na sua saúde, o que é importante as pessoas saberem? Por exemplo, para quem vai fazer exercício físico, para quem vai para o esporte. Nos últimos tempos a gente tem ouvido muito falar da cebola roxa. Antigamente, bem o ano passado, só se falava em cebola branca. Mas hoje, todo mundo, cebola roxa, cebola roxa, cebola roxa. E a gente tem percebido outros alimentos. O que precisa chamar a atenção dessa pessoa? Por exemplo, para quem está na academia, para quem está fazendo esporte, praticando esporte, a falta dos probióticos e a falta dos prebióticos traz o que de negatividade para esse corpo? Certo. No caso de praticantes de atividade física de alta intensidade, às vezes, se for um atleta, por exemplo, vão ser treinos muito intensos e muito longos também. E esse desgaste metabólico, esse dano metabólico, ele também afeta o funcionamento do intestino. Existe um eixo intestino-cérebro, que é basicamente um complexo sistema de conexão de neurotransmissores. Sim. Por isso que é muito comum, por exemplo, a pessoa está ansiosa, dá dor de barriga. Do mesmo jeito, se uma pessoa está com a microbiota desregulada, pode dar problemas cognitivos, ansiedade, depressão, TDAH, tudo isso fica intensificado. Para praticantes de atividade física, para atletas em geral, ter essa manutenção tanto de ansiedade, principalmente, é muito importante porque ajuda também nas provas, a manter a concentração e etc. Isso também vai ajudar muito a questão do fluxo intestinal, inflamação corporal, ajuda a dar uma aliviada boa, absorção de nutrientes, várias coisas. Tanto que hoje é muito comum a intolerância à lactose. A tendência é que todo mundo tenha em algum ponto da vida. Só que às vezes a pessoa nem é intolerante à lactose, ela só está com alguma descompensação na microbiota que dificulta essa digestão. Quando é que a gente pode perceber, através do intestino, de que está faltando? Por exemplo, a gente tem alguns alimentos aqui, que nós, por exemplo, quem não gosta muito de leite, mas gosta do iogurte,
gosta do Yakult, aí se dá bem, né? E tem outros alimentos também. Mas eu queria entender um pouco mais quando é que a pessoa vai perceber, através desse intestino, de que está faltando algo. Muito fácil quando a pessoa come alguma coisa e fica aquela sensação de estufada. A história dos gases. Isso. Em exagero. Não é nada saudável. De jeito nenhum. Tudo isso é causado pela digestão prejudicada. Isso por conta da microbiota desregulada. E é importante a gente falar, gente, que nós estamos falando de nutrição, estamos falando dos probióticos, dos prebióticos, e aí a gente chama a atenção também na questão. Às vezes a pessoa diz assim, eu vou muitas vezes ao banheiro. Eu só vou 1, 2 vezes ao banheiro, ou só vou uma vez, ou muitas vezes não vou de jeito nenhum. Isso também vai lhe dizer algo? O que está faltando? Se são os probióticos, se são os prebióticos? Nesse caso já tem outras coisas que podem influenciar. Às vezes a pessoa tem um grau de constipação porque ela não come salada, porque ela não come fruta, então não tem fibra suficiente para favorecer aquela motilidade. Às vezes também ela não se hidrata adequadamente, isso termina dando uma ressecada. Então se a pessoa comer salada, frutas em geral e uma hidratação boa, resolve. Mas da mesma forma, como esses compostos eles vão favorecer também a motilidade intestinal, a digestão otimizada, também tem muita relação com o fluxo intestinal. Muitas pessoas dizem que as mulheres são as que mais consomem os probióticos e os prebióticos. O que falar para os homens? Isso é até engraçado. Homem é muito mais fácil ter alguma coisa e deixar para lá. Sim. Mulher normalmente se preocupa mais com saúde. Então, no caso dos homens, é muito importante saber que essa digestão prejudicada afeta várias coisas, incluindo inflamação. Inflamação corporal também afeta a questão de desempenho muscular, afeta a ansiedade. Para quem tem uma rotina mais exaustiva, mais desgastante, é ainda pior, porque vai sentir mais o cansaço do dia a dia, mais aquela fadiga mental no final do dia. Então, cuidar da saúde intestinal também melhora o rendimento no trabalho, não só na atividade física. Bom, eu vou mexer numa questão aqui importante e que de uma certa forma vai também mostrar para você que está assistindo o nosso programa que muitas vezes a pessoa acaba tendo problemas de saúde mais graves e às vezes não valoriza o probiótico e o prebiótico, né? Inclusive pessoas que têm câncer, né? É importante a gente chamar a atenção da população para levar mais a sério. Quando essa pessoa passa a tomar os remédios recomendados pelo médico, é porque a situação já está um pouquinho mais grave ou não? O caso depende muito da conduta de cada profissional. Mas, quando a pessoa começa a tomar medicamento, geralmente é porque já é um caso que só a alimentação não vai resolver sozinha. Porque a nutrição ajuda muita coisa, resolve muita coisa, mas não cura tudo. A nutrição é preventiva. Quando começa a passar para medicação, para tratamentos, procedimentos em geral, quer dizer que já está um nível acima, que precisa de um cuidado mais intenso. Existe alguma doença que pode fazer com que essa pessoa venha a estar prejudicando esse lado dessa alimentação? Ou não? Sim. Síndrome do intestino irritável, é muito comum a pessoa ter uma facilidade maior a não digerir tão bem alguns alimentos, mas também isso também depende muito da alimentação em geral. E se a pessoa tem qualquer doença que possa afetar a alimentação, já é um ponto a mais para ela cuidar mais ainda. Mais ainda, né? Ó, nós estamos aqui com esses alimentos. Eu queria que você falasse pra gente os alimentos dos que a gente... Eu sei que você já falou, mas é bom que as pessoas adoram ver. Sim. Essa questão dos alimentos relacionados aos prebióticos e probióticos. Aí o que a gente chama atenção aqui? Pronto. Aí no caso, a gente tem as frutas, que são fontes de fibra e ajudam muito na motilidade intestinal. Isso é conhecimento popular. Algumas prendem mais, algumas soltam mais, como é o caso da banana, que ela é conhecida por dar uma prendida a mais. Tem a cebola e o alho. São Tanto fontes... faz? Cebola roxa ou a branca? Diferença irrisória, mas é compostos bioativos relacionados à pigmentação. Sim. Cebola e o alho são ótimos alimentos, mas também são fermentantes. Então, para quem já tem alguma doença intestinal, às vezes não é tão legal. Pode dar uma azia, pode dar uma digestão, então é mais comum. Feijão, da mesma forma, é fermentante. Leite e iogurte é ótimo alimento. Pronto, perfeito. se eu quiser todo dia tomar um Yakult,
Pode. É saudável? É interessante? É saudável. Qualquer coisa pode ser consumida tranquilamente. A questão é só a frequência. Yakult em excesso, ele vai soltar demais o intestino. Até porque não é por ser um composto benéfico, uma bactéria benéfica, que só vai dar benefícios. O excesso também vai ser prejudicial. Por isso que tem que sempre estar em equilíbrio. Para dentro do esporte, o que você recomenda? Para dentro do esporte, consumir fibras, legumes em geral, frutas, hidratação. E não ter aquela ideia de que quanto mais proteína, mais massa muscular eu vou ter. Até porque a proteína em excesso ela vai fermentar no intestino. Isso também causa uma descompensação na microbiota. Pode causar uma desbiose intestinal, que aí já é uma coisa bem mais complicada de se resolver. Mas basicamente, consumo regular de alimentação, uma alimentação equilibrada, frutas, legumes, vegetais, hidratação principalmente. É muito comum, como Teresina é uma cidade muito quente, todo mundo passa de ar-condicionado se puder e não sente sede. Isso também prejudica muito o funcionamento do corpo em geral e do intestino. Nossa, a gente chama a atenção então da população para beber de fato muita água, muita água, muita água. E assim, você pode fazer essa suplementação, mas não pode esquecer desses líquidos necessários, né? Que às vezes as pessoas não param para pensar que a nossa alimentação já não é mais a alimentação do passado. A gente recebia tudo plantadinho, né? A gente falou já muito sobre esse assunto aqui. Hoje, você pensa que tem esses probióticos, tem esses prebióticos no seu organismo, porque você diz, poxa, mas eu me alimento direito. Eu como as verduras, os legumes, eu como as frutas, eu estou me alimentando com leite. Com que tipo de leite que você está se alimentando? Então, também tem a questão de, hoje em dia, acha fruta cortada no supermercado, frango desfiado, alimento normal, que já vem pronto. E para se ter assim, é muito comum ter aditivos. Então, tá comendo bem, só que tá comendo bem com muitos aditivos. Às vezes nem tem vitamina ali, não tem nada ali, nenhum nutriente, e aí é muito complicado de fato. O que falar do leite de cabra? É muito semelhante ao leite de vaca. É mais questão de gosto, que a pessoa preferir. Então tá certo. Quem quiser entrar em contato com você, como é que faz? Só entrar em contato comigo pelo Instagram. Meu Instagram é Danilo Melo Nutricionista. Lá eu costumo sempre postar dicas relacionadas à alimentação, minha rotina e tirar dúvidas de qualquer pessoa que converse comigo. Muito bom. Quero agradecer pela sua presença. Seja sempre bem-vindo ao nosso Bom Dia, tá bom? Continue aqui com a gente. Bom, depois da gente ter conversado aí com o nutricionista, o Danilo Melo, a gente chama a sua atenção. Mulherada gosta. Eu, particularmente, gente, eu sou apaixonada por Yakult, sim, sabe? Gosto de verdade. Não sou muito fã de leite, por incrível que pareça, mas gosto de outros produtos, como o próprio iogurte natural, eu gosto muito. Então, assim, isso é relativo. Tem muitos alimentos que você pode acrescentar.